Bom dia! Hoje iremos apresentar o nosso trabalho de matemática, no qual o nosso tema é guerra. Mas o que seria uma guerra? Guerra seria um confronto entre dois grupos distintos entre si, geralmente casados por um conflito de interesses ou não. Uma guerra é feita de diversas maneiras, seja por conflitos armados ou até mesmo por diplomacia. As guerras que iremos citar serão Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Americana, Guerra Fria, Guerra da Síria, Guerra dos 100 Anos e a Guerra de Troia, na qual a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial serão as principais para a elaboração da matematização no trabalho. Eu irei falar sobre a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Foi um conflito entre os Estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos. Ocorreu entre 1861 a 1865. Os Estados do Norte estavam passando pelo desenvolvimento industrial, onde focavam na manufatura, tinham uma mão de obra livre e assalariada. Já os Estados do Sul passavam pelo desenvolvimento agrário, baseado no plantejo. Tinham como foco a manucultura. A mão de obra era escrava e não havia custo com salários. A rivalidade entre as duas regiões era devido à grande discórdia sobre as relações do modelo de produção de cada um. Em 1960, a secessão foi estabelecida. Houve a formação dos Estados Confederados, mas no mesmo ano, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Como ele era nortista, não aceitou a independência dos Estados do Sul e optou pela reintegração dos Estados. A partir de então, os sulistas ficaram muito desagradados e teve o início do conflito. O norte tinha um exército muito mais forte. Devido a isso, ocorreu o fim do conflito em 19 de abril de 1865, onde o general Lee, que era dos Estados do Sul, se rendeu. Logo o norte saiu vitorioso. A Guerra Civil Americana, juntamente com a Guerra do Paraguai, foi as guerras mais violentas do continente americano. Essa batalha morria de 10 a 30 mil homens. Os conflitos tiveram várias consequências, tendo como principais a abolição da escravidão nos Estados Unidos, a destruição do sul dos Estados Unidos e a morte de mais de 600 mil pessoas. A Síria vem ocorrendo desde 2011. Ela está sendo motivada pela Primavera Árabe. Antes do início da guerra, o povo da Síria não estava contente com o governo de Bashar al-Assad, que é um governo ditatorial, e o Bashar al-Assad também está no poder desde 2000. Houveram protestos contra esse governo pedindo para que tivesse mais condições para viver nesse país e que o governo fosse mais democrático. Esses protestos foram respondidos com o governo, que foi ficando cada vez mais e mais agressivo. Houve formações de grupos diferentes contra o Estado. Por exemplo, o Estado Islâmico, o Exército Síria Livre, a Frente de Fateh al-Sham e a UPPCS. Do lado do governo tem a República Árabe Síria, que quer que continue Bashar al-Assad no poder. Como qualquer outra guerra, as potências internacionais tiveram por sua mão e cada um está defendendo os seus interesses na guerra. A guerra está durando já tem 7 anos e a gente não sabe quando ela vai acabar. Agora eu vou começar a falar sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um dos confrontos mais famosos assim, que existe na história da humanidade. Todo mundo conhece essa guerra. Ela participa da mitologia grega. Basicamente, a Guerra de Troia foi um confronto dos gregos e troianos, porque, suposto, conforme a lenda, né, o rei de Troia sequestrou a princesa Helena da Grécia. Então, começou essa guerra para tentar recuperar a princesa. A guerra durou uns 10 anos e só foi vencida pela Grécia por causa da invenção do famoso cavalo de Troia, que consistiu em um presente que os gregos deram para os troianos como forma de rendição.
Só que, na verdade, esse cavalo estava cheio de guerreiros e durante a noite eles saíram e queimaram a cidade de Troia inteira. Acreditava-se que essa guerra era uma lenda, né? Só que, recentemente, arqueólogos descobriram a possível cidade de Troia na região da Turquia, né? Que é onde, teoricamente, Troia ficava. Agora eu vou falar sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, foi a guerra mais famosa que ocorreu no período da Idade Média. Porque, como é de conhecimento das pessoas, na Idade Média, os reis dos países eram todos irmãos, primos, da mesma família. E o que aconteceu foi que o rei da França morreu sem deixar herdeiros. E por causa disso, o rei da Inglaterra, que era sobrinho do rei da França, resolveu reivindicar o trono. Só que a elite francesa, a nobreza francesa, estava com outra dinastia já em mente para colocar governando o país. Então a França e a Inglaterra começaram a guerrear por causa desse motivo. Só que a guerra durou 100 anos. Essa guerra atravessou gerações de reis da Inglaterra e da França, porque ela durou 100 anos. Os reis que começaram não foram os mesmos que terminaram a guerra. Quem ganhou essa guerra foi a França, e que conseguiu expulsar os ingleses, né, do território francês. E a rivalidade entre a França e a Inglaterra é vista até os dias de hoje, devido a essa guerra. Oi, bom dia. Agora eu vou falar sobre a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria foi uma guerra que aconteceu uma guerra ideológica que aconteceu entre os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o socialismo. E essa guerra aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, o objetivo desses dois países nada mais era do que buscar apoio para fortalecer suas ideologias de outros países. E por causa disso, vários países entravam em conflito, mas apesar disso, os Estados Unidos e a União Soviética não entraram em conflito direto. Por isso o nome, Guerra Fria. Durante esse período, ocorreu várias disputas políticas e ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética, como por exemplo, a corrida espacial e a corrida armamentista. E, bom, isso causou muita tensão na época, e isso foi algo muito assustador para todas as pessoas do mundo todo, porque com a tecnologia da época, facilmente poderiam destruir todo mundo. A Guerra Fria acabou em 1991 com a queda do Muro de Berlim, que foi um muro construído pela União Soviética para poder separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, porque parte dela era socialista, a outra parte era capitalista. Aí, após cair esse muro, essa foi a marca que ocasionou o fim da Guerra Fria. Bom dia, eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que ocorreu entre 1914 e 1918, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Ela teve o seu início imediato quando o príncipe herdeiro da Bósnia e Herzegovina foi assassinado na Áustria. A Bósnia declarou guerra contra a Áustria e cada potência do mundo resolveu apoiar uma, e isso causou a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra foi composta de 3 fases. A primeira foi a junção dos países, a formação das alianças e o força do exército. A segunda foi o posicionamento dos exércitos esperando a qualquer ataque. E a terceira foi a guerra mínima, foi os ataques e as guerras e as conclusões finais. Mas a guerra teve o seu auge quando os Estados Unidos entrou na batalha em 1917, porque ele entrou junto com a França e a Inglaterra contra a Alemanha, e isso fez com que a guerra acabasse mais rápido. Quando a guerra acabou, foi feita uma reunião chamada Tratado de Versalhes, que definiu algumas punições entre as guerras. E isso acabou causando a Segunda Guerra Mundial, já que alguns países não concordaram com as punições feitas pelo Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha tentou invadir a Polônia. Isso fez com que a França e a Inglaterra declarassem guerra contra ela. A partir desse ponto, formaram 2 grupos dividindo o mundo, o Eixo e os Aliados. Até 1941, o Eixo estava se dando muito bem na guerra. Até que em 1941 mesmo, o Japão bombardeou a base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. Isso que os Estados Unidos se juntassem aos Aliados, e a partir daí a situação foi ficando cada vez pior para o Eixo.
A guerra acabou em 1945, com os Estados Unidos bombardeando Hiroshima e Nagasaki. Isso fez com que os Oeste não tivessem outra escolha a não ser se render. Também em 1945 foi fundada a ONU para promover a paz mundial e mediar guerras. Depois disso, os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram líderes mundiais e houveram vários avanços tecnológicos por causa da guerra. Houveram vários prejuízos também, como a morte de 55 milhões de pessoas, destruição de fábricas e muitas outras coisas. Bom, agora eu vou falar da parte de onde a matemática entra no nosso trabalho. Para a gente colocar a matemática, a gente resolveu comparar o PIB e o desemprego atuais com os mesmos do período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui foi a nossa frase. Bom, resumindo, seria a gente comparar como é que estavam esses dois índices na época de guerra e como eles estão hoje, para ver se pode ocorrer guerra ou não. Aqui a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que tem um certo desemprego. Aqui é a crise de 29, onde teve o verdadeiro pique do desemprego. Aqui nós temos a Segunda, que querendo ou não vem aumentando. Aqui a Guerra Fria e aqui foi a crise de 2008, que tivemos no mundo todo. Bom, aqui a gente vê que a taxa de desemprego nos Estados Unidos só está diminuindo. E aqui ela está muito pouco, vendo que está bem melhor o desemprego nos Estados Unidos. Aqui é as porcentagens, como estavam cada ano, que a gente pode ver, ó, o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial estava muito alto, aqui o final também estava bem menor, porque os Estados Unidos já estavam recuperando. Aqui a gente pode ver durante a crise de 29, aqui a gente tem até o maior número, que o 1970, 24,9%. Aqui a gente tem o PIB dos Estados Unidos. Como a gente pode perceber, crise de 29, ele caiu muito e ele foi recuperando ao longo dos anos. Aqui a gente tem ele de 1900 a 2014, mostrando que ele também só aumentou, chegando de 1.000 a 77 mil bilhões de dólares. Aí a gente vê que aumentou muito. Aqui é o produto interno bruto também, como é que estava os produtos domésticos de 1900 a 2010. A gente pode ver, aqui estava bem alto, inclusive, que aqui já é no final, e você pode ver que sempre está aumentando. E o PIB atual também só aumenta, mostrando que os Estados Unidos está em grande revolução no comércio. Bom, agora para finalizar nosso trabalho, eu vou falar as conclusões que nós tivemos sobre as nossas pesquisas. Bom, como nós comparamos os gráficos de desemprego e PIB dos Estados Unidos para essa Primeira e Segunda Guerra Mundial, para poder analisar se a possível Terceira Guerra Mundial poderia ocorrer, nós notamos que a taxa de desemprego estava incrivelmente alta nos períodos pré-guerra. E atualmente a taxa de desemprego está bem baixa. Então, as conclusões que nós tivemos é que provavelmente não vai ocorrer uma guerra assim tão cedo, pelo menos não no governo dos Estados Unidos diretamente primeiro. Porque logo após os períodos de guerra, nós podemos ver que teve vamos dizer assim, um boost de economia dos Estados Unidos. E isso arrancou muito na sua economia. E como a economia dos Estados Unidos atual já está bem alavancada, nós concluímos que não deverá ocorrer uma guerra assim tão cedo. Bom, comprovando nossa comparação que nós tivemos no desemprego, nós também vamos comparar o PIB. Aqui podemos notar que no PIB durante a crise de 29, pré-Segunda Guerra Mundial, o PIB dos Estados Unidos estava realmente muito baixo. Mas logo após a Segunda Guerra Mundial, nós notamos que o PIB dos Estados Unidos estava bem grande. E o PIB atualmente dos Estados Unidos está maior ainda do que era na Segunda Guerra Mundial, porque teve aquelas coisas que alavancou a economia, etc. Então, como o PIB dos Estados Unidos está cada vez crescendo mais, nós novamente concluímos que não acontecerá outra guerra assim tão cedo. Pelo menos, novamente, não incluindo os Estados Unidos primeiramente.